Olá a todos. Neste vídeo do DeFi Web irei mostrar-vos como retirar informação do DeFi. Na página inicial do DeFi, quando abrem uma empresa, têm logo do vosso lado direito todos os mapas e reportes disponíveis consoante os módulos que tenham adquiridos e também consoante o normativo da empresa em questão. Independentemente dos módulos que tenham adquirido, todos os clientes da DeFi têm disponíveis os reportes referentes às demonstrações financeiras, aos mapas fiscais, ao relato de gestão, também mapas de análise financeira e também outros mapas de apoio. Depois, consoante tenham mais ou menos módulos de DeFi Web, terão então outro tipo de reportes disponíveis, por exemplo, o controle da auditoria para quem tenha um módulo da auditoria, controle orçamental para quem tenha o AFA, Análise Financeira Avançada, e todos os restantes mapas de utilizador e relatórios específicos também para quem tenha o módulo da Análise Financeira Avançada. Isto para dizer que podem retirar toda a informação sem sequer navegarem pelo DeFi, ou seja, só abrindo a empresa já conseguem extrair toda a informação. Contudo, também tem disponível dentro de cada função do DeFi também alguns reportings, por exemplo, acedendo ao balancete, conseguem depois extrair informação como, por exemplo, o balanço e a demonstração dos resultados, assim como o balancete e também outros reportes mais específicos que não estão na página inicial, como por exemplo o registro contabilístico ou a sugestão do registro contabilístico do apuramento do custo das mercadorias vendidas. Logo, acedendo a uma empresa, conseguem extrair, por exemplo, todas as demonstrações financeiras, que depois variam consoante o modelo, o normativo que tenham aplicado. Eu posso, ao clicar, tenho logo aqui várias opções. Eu posso automaticamente pré-visualizar uma versão em PDF do balanço e este pré-visualizado ele vai buscar as configurações que eu tenho por defeito e tendo em conta o que está em portaria, por exemplo, em termos de períodos, ele só tem 2 colunas porque é o que está em portaria. Posso, inclusive, exportar para Excel. Todos os mapas são passíveis de ser exportados para Excel, não só as demonstrações financeiras, como também os mapas de relato de gestão e de análise financeira. Eu exporto-me com todas as configurações também iguais como se fossem PDF, tirando o cabeçalho e o rodapé, obviamente. E posso também exportar alguns reportes para Word, nomeadamente o anexo. Eu consigo exportar para Word, assim como o relatório de gestão, que eu também consigo exportar para Word, e a ata da Assembleia Geral também consigo exportar para Word. Tirando que as demonstrações financeiras, eu consigo depois também, dentro do relatório de gestão, eu consigo pré-visualizar ele por completo, ou então posso, dentro das opções, limitar aqui os parágrafos que eu quero imprimir, ou os tópicos que eu quero imprimir, e posso também imprimir individualmente cada mapa ou gráfico. Estes mapas, lá está, também são possíveis de ser exportados por Excel. Os únicos que eu não consigo exportar são os que vêm em modo de gráfico, como é o caso da estrutura de gastos que eu tenho em tabela, que consigo exportar para Excel, mas também tenho em gráfico que não irei conseguir exportar.
Do mesmo modo, tenho aqui alguns mapas de análise financeira, que, por exemplo, a equilíbrio financeiro eu consigo exportar para Excel, e depois também tenho em gráfico, e aí só consigo visualizar em PDF. Tudo o restante consigo exportar para Excel sem problema nenhum. O anexo, na mesma lógica também do relatório de gestão, eu consigo limitar a impressão de certas notas. Por exemplo, se eu quero dar um A5, não é? E posso também mudar a orientação para a horizontal, por exemplo, opcional, mas alguns quadros que tenham colunas maiores, se calhar pode ser mais simpático para visualizar ou colocar uma orientação horizontal. De frisar aqui, quando eu fizer alguma exposição para o Word, tanto do anexo como do relatório de gestão, em que eu tenho indicado que quero visualizar o índice, o próprio Word ele não vai colocar automaticamente as páginas, ele vai aparecer com isto, com estas opções. Isto é uma própria limitação do próprio Word que nós não conseguimos ultrapassar. O que podemos fazer, temos duas opções, ou vimos com o botão direito do rato e fazemos atualizar campo, mas isso depois temos que fazer um a um. O que eu costumo fazer é simplesmente apagar este índice e simplesmente criar um novo. Já no próprio Word. E aí, pronto, ele já coloca as páginas e elas ficam atualizadas consoante o que vocês alterem depois no Word. Outra coisa também aqui referente ao relatório e contas, tenho aqui algumas opções que depois eu posso definir como é que eu quero imprimir. Por exemplo, se eu quero tudo num só relatório, ou seja, ele vai-me imprimir todas as notas financeiras do anexo e outra gestão, tudo num único PDF, digamos assim. Pronto, ou tenho também que referir que querem ou não incluir o relatório de gestão e se quero excluir o anexo. Ou seja, se eu não puser este pisco, ele vai-me gerar cada reporte em separado, no seu PDF em separado. Ou seja, eu tenho o anexo, a administração financeira, o balanço. Se eu puser o pisco, então eu tenho tudo no mesmo PDF. Se eu puser, por exemplo, excluir o anexo, então ele vai-me pôr o balanço de seguida da demonstração de resultados. Mais uma vez frisar que ele não me imprimiu os fluxos de caixa nem a DACP porque eu só tenho o normativo PE. Antes de avançarmos aqui mais com o que é que podemos extrair das demonstrações financeiras, porque já devem ter percebido, eu posso simplesmente tirar um balanço modelo normal, que é duas colunas e pronto, mas também consigo extrair o máximo, muito mais informação do que apenas o que está em portaria. Eu posso querer tirar um balanço periódico, por exemplo. Antes disso, convém perceber um pouco como é que funcionam os períodos no DEFIR. Então, eu antes de abrir uma empresa, ou já estando dentro de uma empresa, eu tenho aqui a opção de período e também tenho aqui, através do rodapé, também consigo aceder, portanto, ao calendário do DEFIR. Como é que o calendário do DEFIR funciona?
Por defeito, quem faz a prestação de contas costuma só ter criado o período de dezembro do ano para a prestação de contas. Quando eu só tenho o período de dezembro, eu, por defeito, assumo um tipo de análise anual. E aí, eu selecionando o ano, eu tenho a minha data de análise a 31/12/2020 e tenho os meus comparativos em dezembro de 2019 e dezembro de 2018. Eu posso, contudo, criar tantos períodos quanto os meses existentes no DEFIR. Ou seja, eu posso ter 12 períodos criados por ano e aí, por exemplo, ao selecionar o dezembro, ele não vai assumir um tipo de análise anual, mas sim um tipo de análise mensal, por defeito. Ou seja, o meu comparativo, isto que eu vou ter alguma atenção quando estamos a fazer a prestação de contas, para termos a certeza que estamos a trabalhar com os comparativos corretos, porque senão, não sei se repararam, como eu tirei o balanço, ele não me tirou a 31/12/2020 e a 31/12/2019. Ele tirou-me a 31/12/2020 e a setembro de 2020, porque eu tinha um tipo de análise mensal. O que é que acontece? Então, o que é que acontece? Eu, tendo o tipo de análise mensal e clicando ou selecionando o mês de dezembro, ele vai-me assumir como comparativo o setembro e o agosto, como podem ver. E eu não tenho o novembro e o outubro criado. Ou seja, ele vai automaticamente buscar o período comparativo imediatamente anterior ao que eu tenho. Por exemplo, se eu criar o mês de novembro, ou seja, se eu clicar em novembro e criar o período e voltar a clicar em dezembro, ele já me vai alterar o comparativo para novembro e o comparativo anterior para setembro, porque lá está, eu não tenho outubro criado. Para além de tipo de análise mensal e anual, que são os mais comuns, eu posso mudar o meu tipo de análise até para trimestral, semestral. Tem aqui todas as opções possíveis. Portanto, se eu puser anual e selecionar o ano 2020, ou seja, clicar sobre onde diz 2020, eu tenho então os comparativos para prestação de contas. Se eu der o OK, e agora tirar então um balanço, eu já tenho, como veem, um balanço em 2020 e com o comparativo de 2019. Ok? Outra questão muito importante são empresas que não fazem a prestação de contas a dezembro de cada ano, mas sim em períodos diferentes. Aí convém terem atenção a umas configurações que temos disponíveis na ficha ID, ou melhor, na info adicional, que dizem respeito ao mês da prestação de contas anual. Normalmente é dezembro, mas eu posso ter setembro, por exemplo. Tendo a minha prestação de contas então a realizar em setembro de cada ano, e eu vou alterar aqui o meu período então para setembro de 2020, vou pôr anual, ok. E se eu tirar, por exemplo, um balanço, eu estou, portanto, a 30 de setembro de 2020 e tenho então a coluna do meu ano
refere-se a 2019 e a coluna do meu ano comparativo refere-se a 2018. Isto porque também convém, porque eu estou a setembro a fazer, porque eu estou em setembro de 2020 a fazer prestação de contas do meu ano de 2019. Se eu vier aqui aos relatórios, à configuração dos relatórios, no separador iniciar, eu consigo também gerir como é que eu quero que estas datas sejam apresentadas. Ou seja, eu neste momento tenho aqui nos títulos dos relatórios, no campo ano, eu tenho ano da prestação de contas. E por isso é que me aparece 2019 e 2018. Se eu alterar para ano do período, ele vai-me ler o período que eu selecionei. Ou seja, se eu tirar novamente um balanço, eu já tenho o ano 2020, setembro, e o meu comparativo para 2019. Claro que eu ainda posso alterar também aqui a questão de aparecer o 2020, se eu vier novamente aos relatórios e puser aqui o formato das datas. Eu tenho conforme tipo de análise, eu posso pôr dia, mês, ano. Ok? Pronto, isto à parte para quem tenha esta questão dos períodos distintos para a prestação de contas. Eu agora vou voltar a retirar e vou voltar a pôr dezembro. Gravar e fechar. E vamos então novamente a dezembro. Então vamos supor que eu agora quero retirar um balanço ou uma demonstração de resultados trimestral. Se logo à partida vir outra vez ao meu calendário e definir que em dezembro, mas que eu não quero uma análise anual, mas sim trimestral. Como vem, ele já me põe aqui o segundo trimestre, terminado a 30 de setembro, e ou melhor, o terceiro trimestre, e o segundo trimestre a 30 de junho. Ok? Então, agora, se eu fizer pré-visualizar, então, uma demonstração de resultados, ele vem à mesma com as duas colunas, mas vem quarto trimestre e terceiro trimestre. Porquê? Porque eu estou com o meu tipo de análise, ou melhor, com o meu formato de dados conforme tipo de análise. Se vocês quiserem que apareça 30 do 9 e 31 do 12, então tem que colocar esta opção. Ok? Agora, vamos supor que eu não quero só duas colunas, eu quero mais colunas. Então, eu tenho que vir aqui, não ao pré-visualizar, mas sim às opções. E dentro das opções já vou ter mais personalização. E eu vou agora explicar cada um destes campos. Então, o tipo de dados permite-me definir se eu quero os dados acumulados ou do período. Isto é útil para quem faz análise, lá está, mensais, ou trimestrais ou semestrais, que queira os dados de cada período e não os acumulados. E eu posso inclusive definir também se quero os dados do período, incluindo uma coluna totalizadora. O número de períodos por defeito vem os definidos no mapa, ou seja, o balanço, DR, tem sempre duas colunas, porque é o que está em portaria, é o que está definido no mapa. Contudo, eu posso alterar. Então eu vou pôr que quero 3 colunas, 3 períodos. Lá está, por defeito, a periodicidade do mapa, ele vai definir o que eu coloquei no calendário. Ou seja, se eu tiver no calendário anual
ele vai colocar anual, se é mensal, ele vai pôr mensal. Se eu já defini anteriormente o trimestral, ele vai colocar-me aqui como trimestral. Por isso é que eu expliquei ao início a questão do calendário, porque eu não preciso de facto de definir de antemão o que é que eu quero analisar, mas se eu vou retirar reporting do DEFIR, facilita, porque eu não tenho que estar sempre a vir às opções e definir o que é que eu quero ver. Ele já por defeito já sabe o que é que eu quero ver, porque eu já defini antes. Posso inclusive adicionar colunas de variação para todos os períodos ou só para os últimos ou os 2 mais recentes. Essas variações eu posso querer ver em valor e em percentagem, ou só em valor, ou só a percentagem. E posso inclusive inverter os períodos, ou seja, em vez de ser 2020, 2019, ser 2019, 2020, ou seja, do mais antigo para o mais recente, ou do mais recente para o mais antigo. E também com a questão das colunas de variação. Lá está, posso novamente alterar a orientação do PDF, se eu quero horizontal ou vertical, e também o tamanho da letra. Este tamanho da letra eu também posso depois alterar nas configurações e estabelecer a priori como é que eu quero visualizar todas as impressões. Eu depois já mostrarei. E tenho novamente aqui também a opção de exportar para Excel. Ou seja, neste caso ele vai-me mostrar, quando eu clicar em para visualizar, ele vai-me mostrar o PDF e também vai-me fazer o download para Excel. Ok? Então, vindo aqui, eu já tenho 3 colunas e como eu alterei o formato da data, então aparece-me 31/12, 30/9 e 30/6. Outras 2 opções que também são muito úteis aqui no DEFIR é, se eu vier novamente às opções, eu tenho aqui 2 botões de seleção e de atalho. Este atalho permite-me gravar esta impressão na minha página inicial, quando eu faço o login. Se eu fizer guardar e fechar, e se eu vier aqui à minha página de acesso, eu terei aqui os meus mapas de atalho e já tenho aqui a minha DR. Ele já me grava tudo o que eu defini e aí eu só preciso de fazer exportar para Excel ou só fazer para visualizar e ele mostra exatamente o mapa que eu defini há pouco. Outra coisa que eu também posso fazer é gravar os meus mapas ou as minhas configurações através da seleção. Ou seja, eu ainda há bocado defini que eu queria 3, minha análise trimestral e os acumulados. E eu posso gravar e posso pôr trimestre, por exemplo. E ao gravar, o que é que ele faz? Ele adiciona-me aqui em cima uma opção rápida de acesso a este mapa. E esta opção fica gravada para qualquer um, ou seja, eu gravei nas demonstrações, mas se eu vier ao balanço e for às opções novamente, eu também tenho aqui o trimestre. Então, eu não preciso de estar sempre a definir o que é que eu quero, basta clicar, ele altera e eu previsualizo, exporto para Excel, faço o que eu quiser. Ok? Isto são tudo atalhos e opções para facilitar aqui a vossa definição dos vossos reportes para tirarem o máximo partido do DEFIR de forma o mais rápida possível. Aqui outras opções que eu tenho, mais uma vez, por exemplo, se eu vier às contas, estas opções que eu vos mostrei do balanço de demonstração também estão dentro depois de cada página. Eu indo ao balancete e se eu tirar se eu clicar aqui para tirar um balanço, ele mostra-me as mesmas definições, ok? Aqui no balancete, por exemplo, e o mesmo se
O mesmo acontece se eu vier aos itens do fluxo de caixa. Por exemplo, neste caso, eu tenho o normativo PE aqui em baixo, como podem ver. Então, ele não me está aqui na página inicial a aparecer o mapa dos fluxos de caixa, nem a DACP, porque ele só aparece por defeito no normativo NCRF, porque esse normativo são obrigados a apresentar esses mapas, assim como também o da consolidado e as IFRS. Nos restantes normativos eu não tenho obrigatoriedade, portanto ele não me aparece aqui, mas se eu vier à prestação de contas, aos itens do fluxo de caixa ou aos itens dos capitais próprios, lá dentro eu tenho então esse mapa e eu posso imprimir e também lá está, vem-me com as opções e eu posso logo definir o que é que eu quero ver, se já tiver gravado. Aqui no balancete analítico eu posso inclusive aceder às opções e tirar um balancete de razão após o pagamento de resultados e incluir ou não as contas sem saldos, ou seja, imprimir todas as contas ou só as que contêm saldos. Mais uma vez, eu tenho aqui as opções gravadas, neste caso não são as mesmas do balanço e da demonstração de resultados, porque este é um tipo diferente de reporte. As opções que eu gravar aqui ficarão só para este tipo de reporte, que é o mesmo que tem o controle orçamental ou o controle da auditoria. No caso do cliente David que tenha apenas o David Standard, basicamente é só o balancete que tem estas gravações ou este tipo de reporte. Outra coisa que este tipo de reporte tem, que os restantes não têm, é eu poder aplicar filtros aqui às contas. Ou seja, no balancete eu posso querer apenas ver as minhas contas de gastos, então eu posso pôr, por exemplo, quero da 6.1, dois pontos finais que indicam um intervalo e posso pôr até a 6.9. Inclusive eu posso também exportar para Excel e criar aqui os atalhos para ficarem disponíveis na minha página de entrada. Portanto, ele só me apresenta da conta 6.1, 6.9, avisando aqui depois, então dando o aviso que é um balancete parcial. Estas opções eu também tenho disponíveis novamente acedendo ao meu balancete do DEFIR e aqui neste balancete aqui para impressão ele vai-me apresentar as mesmas opções, ou seja, por defeito eu imprimo um balancete analítico, eu posso então definir, não, eu quero um balancete de razão e quero para o ajustamento de resultados. Em termos de reporting, era isto que eu vos queria mostrar. Resta aqui falar um pouco depois das configurações que nós temos disponíveis aqui para personalizarem um pouco os vossos relatórios. Eu vou aqui falar um pouco de cada opção. Então, logo no início, nas configurações gerais, eu posso alterar a minha unidade de apresentação. Eu posso querer ver ao cêntimo, à unidade, ao milhar, ao milhão. Pode ser útil para quem tem empresas com bastante valor, ou quem usa, por exemplo, o DEFIR Angola, que já são valores aos milhares e aos milhões e que podem querer apresentar nesta unidade. Convém ressalvar que ao apresentar a unidade, ou seja, retirando as casas decimais, o DEFIR não arredonda os valores, ou seja, ele faz um corte dos decimais, ou seja, como eu tinha aqui, por exemplo, nos gastos com o pessoal, eu tenho 235,94 e se eu puser, portanto, a unidade e tirar novamente uma DR, eu não vou ter 831,236, eu vou ter, ele corta, ou seja, eu vou ter
235 à mesma. Isto porquê? Para garantir que as demonstrações financeiras ficam balanceadas, ou seja, no caso do balanço, eu tenho garantido, não é, que eu tenho o meu ativo igual ao meu passivo mais capital próprio. E se eu começar aqui a arredondar, é provável que isso não aconteça. Portanto, convém ter isto em atenção, que quando eu faço a unidade, quando eu apresento as minhas demonstrações financeiras à unidade, há um corte dos cêntimos e não um arredondamento. Voltando aqui novamente, então, as restantes opções que temos disponíveis, eu posso alterar o meu idioma, portanto, para inglês, ou seja, eu posso tirar todas as demonstrações financeiras em inglês, à exceção do anexo e do relatório de gestão. Posso alterar a cor dos relatórios, tenho aqui, nós disponibilizamos aqui algumas opções de cores, assim como o estilo, ou seja, se eu quero com fundo ou sem fundo, ou inclusive com linhas. Posso alterar também o tipo de letra e lá está aqui novamente o tamanho da letra. Assim como também tenho aqui depois do lado direito, eu posso fazer o alinhamento do meu texto, no caso do anexo e do relatório de gestão, essencialmente, né, se eu quero centrar à direita, justificado, e também definir o espaçamento entre linhas, isto em qualquer reporte. Depois, também tenho aqui a opção de quebrar os quadros, isto não só nos quadros do anexo, mas também nas demonstrações financeiras e, por exemplo, no relato e contas. Se eu quero, por exemplo, um quadro que passe de uma página para a outra, se eu quero manter esse corte de uma página para a outra, ou se eu quero manter o quadro inteiro numa página, e aí então fazer uma quebra para garantir que o quadro começa no início de uma página e não vai depois para outra página. Depois aqui em relação ao anexo também tenho aqui algumas opções, se eu quero, por exemplo, imprimir com capa ou sem capa, com índice ou sem índice, se eu quero imprimir as notas também não aplicáveis, ou seja, que não apareçam todas as notas. Lá está, se eu quero novamente definir uma quebra por categorias, se eu quero que apareçam linhas separadoras entre notas, e também no relatório de gestão, se eu quero imprimir com capa ou sem capa, e também com índice ou sem índice. Depois, em relação aos cabeçalhos, também consigo definir aqui a cor do cabeçalho que eu quero, e aqui já tenho uma definição diferente da que tenho para a cor do relatório. O cabeçalho é o cabeçalho das transações financeiras. Ou seja, se eu agora definir azul e a letra a branco, se eu agora imprimir um balanço, ele vai-me sair com um azul mais escuro. E reparem que lá está, é só o do cabeçalho. Se virem aqui, o das totalizadoras continua azul clarinho, porque é o que eu defini na parte superior, porque eu aqui continuo com azul. Depois tem também a opção de poder adicionar um logotipo. Eu posso inclusive aqui carregar o logotipo da protótipo. E neste sentido, todos os meus relatórios irão sair com um logotipo, inclusive se eu tirar um balanço funcional, por exemplo. Ele já vem aqui com o logotipo. Por defeito, o logotipo aparece sempre no canto superior esquerdo.
O que eu posso também fazer é definir alterar os meus cabeçalhos e rodapés por tipo por mapa, digamos assim. O que eu tenho que fazer é primeiro vir aqui onde diz alterar CIR sistema e puxar, por exemplo, a minha DR e ela no último separador eu vou ter então aqui a DR, eu já tinha puxado anteriormente o balanço e ao abrir eu posso então alterar o que é que eu quero que apareça na DR, tanto ao nível de paginação, se eu quero ver o número de páginas, se eu quero linhas separadoras nos cabeçalhos e até o tamanho do meu cabeçalho e do meu rodapé. Depois eu tenho aqui disponível o que é que eu quero que apareça em termos de texto no cabeçalho. Ou seja, eu tenho aqui estas fórmulas, que é tudo que está entre aspas, que são campos pré-definidos, que é o DEFIR que preenche automaticamente essa informação. Por exemplo, eu não preciso de escrever o nome da empresa aqui. Se eu tiver esta fórmula nome de empresa, ele vai sempre preencher com o nome que está na ficha depois eu tenho aqui, por exemplo, esta fórmula, que ele, consoante o normativo, ele define se é gestão, se é gerência, se é o que for. E tenho aqui também depois na assinatura também do contabilista certificado, o nome e o número. Isto são tudo dados que ele vai buscar a ficha ID também. Eu posso, claro, escrever o que eu quiser e posso inclusive adicionar as formas que eu quiser. Se eu vier aqui este botãozinho, e então tenho aqui uma panóplia de formas. Eu posso inclusive filtrar e selecionar o que eu quiser. Por exemplo, posso pôr o ano do sistema, vai sempre buscar o ano 2 e dizer que o mapa, dizer que o mapa foi imprimido neste dia. Basta selecionar, fazer guardar e fechar e ele fica. Depois tenho aqui também a opção de adicionar um logotipo específico para esta demonstração financeira e inclusive a definir então que eu não quero à esquerda como é por defeito, mas sim centrado ou à direita. Isto para o cabeçalho. Posso inclusive também adicionar uma imagem adicional, neste caso no rodapé, e também definir a sua justificação. Por exemplo, às vezes imagens de selos ou daqueles prémios que a empresa recebeu, por exemplo. Se eu fizer então gravar e fechar e imprimir novamente a DR, ela vai me aparecer aqui no rodapé então, porque eu escrevi o teste e o ano do sistema. Se eu imprimir um balanço, ele não vai aparecer, porque eu só defini para a demonstração de resultados. Para quem tenha análise financeira avançada, pode ser também interessante para construir os seus próprios relatórios e mapas, criar os seus próprios cabeçalhos e rodapé. Eu, neste caso, consigo depois definir para todos os mapas, por exemplo, este que eu tenho aqui, o geral criado, ele vai-me criar um cabeçalho vazio e eu depois posso construir como eu quiser e depois defini-lo nos mapas ou relatórios que eu criar. A meio do campeonato, quando me apetecer, eu posso sempre reverter todas as minhas configurações, basta clicar em onde diz obter configurações por defeito, tenho que confirmar e
ele volta tudo como estava quando eu criei a empresa de raiz ou quando eu migrei a empresa. Ou seja, ele voltou-me a colocar o cêntimo, a cor branca, o formato conforme o tipo de análise e o ano da prestação de contas, tudo. Atenção que ele depois também limpa os cabeçalhos que eu já tivesse definido, portanto tem que ter algum cuidado quando fazem obter configurações por defeito. Isto era resumidamente ou basicamente o que eu tinha para mostrar neste vídeo. Eu foquei-me aqui muito nas demonstrações financeiras porque maioritariamente é o que os utilizadores mais retiram do DeFi, mas não se esqueçam que têm também aqui mapas de análise financeira que podem ser interessantes para vocês explorarem. Não se esqueçam também nos casos dos mapas de análise financeira, pode ser necessário preencherem aqui os indicadores, por exemplo, no ciclo de exploração, vocês têm que preencher aqui as taxas médias de IVA, bem como o número de dias de período de análise, para que ele então possa calcular corretamente o vosso ciclo de exploração. Com os negócios diários, as compras diárias e depois tem aqui os prazos médios de recebimentos e de pagamento. E pronto, neste vídeo era isto que eu tinha para vos mostrar, aqui ajudar-vos um bocadinho a perceber que tipo de informação é que podem extrair aqui da aplicação e ajudar-vos também a tirar o maior partido da mesma. Alguma questão que tenham, por favor, contactem-nos. Nós estamos sempre disponíveis para vos ajudar e bom trabalho.